Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à videoconferência para anunciar os resultados do quarto TRI da TIM. Este evento está sendo gravado e estará disponível após a apresentação no website da empresa. Após as observações da TIM, haverá uma sessão de perguntas e respostas, quando forneceremos mais instruções. Bom dia a todos. Sou Vicente Ferreira, eh, dire- diretor de Relações com Investidores da TIM Brasil. Bem-vindos à nossa conferência de resultados do quarto TRI de 25. Hoje comigo, para discutir os destaques dos nossos resultados, tem o CEO, Alberto Griselli, e nossa diretora financeira, Andréa Viegas. Como de costume, vamos começar. Alberto, é ótimo tê-lo aqui. O que você pode nos dizer sobre os principais destaques de 2025? Obrigado, Vicente. Bom dia a todos. É uma satisfação compartilhar os resultados que representam mais que um outro trimestre sólido. Eles retratam uma execução consistente da nossa estratégia e a entrega total de nossas promessas, confirmando o histórico da TIM Brasil no cumprimento de suas metas. Do ponto de vista financeiro, a receita de serviços cresceu acima da inflação, com uma expansão anual de 5,5%. Ok. A expansão do margem EBITDA atingindo 51%, enquanto o EBITDA aumentou 7,5%. Ok, também. Capex estava basicamente estável em relação a 2024. Ok. Caixa de fluxo operacional cresceu a dois dígitos, encerrando o ano com crescimento de 16%. Ok. Com a antecipação de dividendos, fechamos a remuneração aos acionistas em 4 bilhões de reais, mais 750 bilhões em recompra de ações. Ok. No geral, o guidance foi entregue com uma combinação de forte geração de caixa e alocação disciplinada de capital. Desempenho financeiro impressionante, Alberto. Além dos números, quais conquistas você pode destacar em termos de resultados operacionais e outras conquistas em 25? Com certeza, Vicente, temos muitas entregas que vão além dos resultados financeiros. Em 2025, continuamos a reforçar nosso posicionamento estratégico. A TIM continua sendo a líder em 5G no Brasil, com cobertura de mais de 1.000 cidades, 52 cidades a mais do que no segundo concorrente. E, mais uma vez, fomos a operadora mais premiada no último relatório, Open Signal, vencendo em categoria-chave como qualidade consistente e confiabilidade. No B2B, ultrapassamos 1 bilhão em valor total contratado em todos os setores. E pelo terceiro ano consecutivo, a TIM foi destaque na lista A do CDP, confirmando nossa liderança em práticas climáticas e de ESG. Além disso, continuamos a capturar ganhos de produtividade, aplicando digitalização, inteligência artificial e disciplina rigorosa na alocação de capital. Linda lista de conquistas. O que mais você pode nos dar sobre a contribuição de cada área da empresa, para apoiar as diferentes áreas e o que conseguiram entregar e contribuir para nossos resultados? Bom, Vicente, quando olhamos para dentro de cada linha de negócios, 2025 conta uma história coerente. No setor de telefonia móvel, fortalecemos os pilares que têm impulsionado nosso desenvolvimento nos últimos anos. A receita líquida de serviços cresceu em ritmo sólido, sustentada principalmente por telefonia celular, que aumentou em 5,4% ao ano. O pós-pago voltou a ser o motor central. As receitas pós-pagas cresceram 9,5% no quarto TRI, nossa base cresceu 8,4% com mais um ano de acréscimos líquidos positivos. O ARPU do pós-pago atingiu quase R$ 55, crescendo 3,1% ano a ano, o que reflete nossa capacidade de combinarmos volume e valor, fortalecendo a captura de valor em nossos clientes, migrando-os para ofertas de maior valor, enquanto mantemos a rotatividade sob controle.
Ao mesmo tempo, o segmento pré-pago passou a mostrar sinais mais encorajadores. A queda na receita desacelerou no terceiro trimestre consecutivo, indicando que nossas ações para estabilizar essa base por meio de ofertas mais direcionadas, melhor segmentação e melhor experiência do cliente estão começando a ganhar força. A combinação de uma expansão robusta do pós-pago e uma dinâmica mais estável no pré-pago apoia nosso perfil de crescimento mais saudável e equilibrado para nosso negócio de telefonia celular. Nenhuma dessas conquistas teria sido possível sem a força de nossa rede. Ao longo de 2025, consolidamos ainda mais o que se tornou uma vantagem estrutural para a TIM, nossa liderança em cobertura e qualidade técnica. Mantemos a maior presença de 4G e 5G no Brasil e entregamos benefícios concretos aos clientes. A excelência da TIM foi reconhecida no último relatório Open Signal, ah, em que ganhamos 5 prêmios nacionais, demonstrando que nossos investimentos não apenas aumentam a cobertura, mas também melhoram a experiência do cliente. Um dos marcos mais significativos foi a conclusão de nosso projeto de modernização da rede de São Paulo, que transformou a experiência no maior mercado do país. Ao modernizar todos os locais do estado, ampliamos a nossa cobertura 5G e 4G, aumentamos a capacidade e melhoramos o desempenho geral de qualidade. Agora estamos ampliando essa modernização para outras grandes cidades, com um plano que inclui cerca de 6.500 locais a serem trocados nas principais capitais até 2027, estabelecendo um novo padrão de qualidade e experiência para nossos clientes em todo o Brasil. Serviços Fixos 2025 foi um ponto de virada para as nossas operações de banda larga, o TIM Ultrafibra. Após um período de ajustes e otimização, as receitas de banda larga voltaram a crescer no quarto trimestre, apoiadas por uma melhora nos acréscimos líquidos e uma migração quase completa do FTTC para a fibra. No final do ano, alcançamos 850 mil clientes e um ARPU de FTTH de cerca de R$ 95. As receitas da TIM Ultrafibra cresceram 6,2% ano a ano no quarto tri. Isso mostra que nossa estratégia de focar em qualidade, racionalidade e eficiência operacional está funcionando e estamos construindo um negócio de banda larga mais sustentável para o futuro. Também tivemos um progresso B2B. No agronegócio, nós ultrapassamos 26 milhões de hectares, possibilitando uma agricultura de precisão, automação e maior produtividade em vastas áreas rurais. Em logística, expandimos para mais de 10 mil quilômetros de rodovias, conectando principais corredores e possibilitando monitoramento de segurança e inteligência operacional. Nas concessionárias de serviços públicos, vendemos cerca de 470 mil pontos de iluminação inteligentes, ajudando as cidades a modernizar a infraestrutura em escala e eficiência e controle. Em mineração, nossa conectividade avançada, abrangendo 4G, 5G e IoT, suporta operações mais seguras e automatizadas. Essas verticais combinadas nos permitiram ultrapassar 1 bilhão em receitas totais contratadas desde o início dessa jornada, confirmando que o B2B é um motor estrutural de crescimento para a TIM e não uma possibilidade futura. Já é realidade, com escala e parte do nosso núcleo. Vicente, em suma, vimos contribuições relevantes e forte apoio de todas as áreas da TIM Brasil. Obrigado, Alberto. Voltaremos para as suas observações finais depois. Agora, a nossa diretora financeira vai nos apresentar o desempenho financeiro. Andréia, obrigado por sua presença. Obrigado, Vicente. Olá a todos. Encerramos o ano com um outro conjunto forte de resultados financeiros, refletindo a execução disciplinada de nossa estratégia em 2025. Esse trimestre reforça uma história que esteve presente durante todo o ano: otimização de custos, expansão da lucratividade e um foco claro na criação de valor sustentável. Nos últimos 12 meses, nosso programa de eficiência continuou a remodelar nossa estrutura de custos.
Os custos operacionais novamente cresceram bem abaixo da inflação, com o OPEX crescendo apenas 1,8% ano a ano em 2025. Isso reflete as iniciativas estruturais em andamento em toda a empresa, demonstrando que essa abordagem não é um esforço temporário, mas sim uma parte central de nossas operações. Essa forte execução contribuiu para mais um ano relevante de melhora na produtividade, com o EBITDA aumentando 7,5% e nossa margem alcançando 51%, um importante marco. Também avançamos com iniciativas de eficiência relacionadas a LIS, que já contribuindo para os resultados mais sólidos em 2025. O EBITDA após leasing cresceu 8,3% ano a ano, apoiado pela contínua otimização de nossa estrutura de custos industriais e da sustentabilidade das margens. Essas melhorias operacionais também influenciaram e no total, com o nosso compromisso de 1 bilhão de dividendos e IOC, mais 750 milhões em recompras, alcançando uma taxa de pagamento de 139%. Isso demonstra não apenas nosso forte desempenho financeiro, mas também nosso compromisso em remunerar acionistas de forma consistente. Nossa geração de caixa permaneceu forte e a empresa entregou mais um trimestre de expansão de dois dígitos no fluxo de caixa operacional, crescendo 15,7% ano a ano em 2025 e elevando a margem para 22,7%. Durante todo o ano, mantivemos uma conversão de caixa sólida, apoiada pela expansão de margem e o CAPEX bem gerenciado. Por fim, nosso balanço patrimonial continua sendo uma fonte de estabilidade e resiliência. Nossa alavancagem permanece altamente confortável, nos dando flexibilidade para continuar investindo com disciplina enquanto mantemos retorno para os acionistas. Esses resultados nos dão confiança para entrarmos em 2026 com a TIM bem posicionada para continuar gerando valor para todas as partes envolvidas. Obrigada, Andréia. Então, vou dar um passo atrás e vamos olhar a 25. A conclusão é clara. Foi um ano de execução, consistência e evolução. Cumprimos exatamente o que prometemos e construímos as bases para avançar nossa estratégia em 2026. Nossa direção está definida e impulsionaremos a criação de valor por meio de mobile e B2B e banda larga, apoiado por três habilitadores-chave que atuam em toda a nossa empresa: inteligência artificial, eficiência e ESG. Em telefonia celular, nosso foco permanece em fortalecer a lucratividade por meio de uma abordagem clientes primeiro, mantendo continuamente a experiência e reforçando o valor em nossas ofertas. No B2B, estamos prontos para capturar uma nova onda de oportunidade com um portfólio mais amplo e escalável que integra conectividade, infraestrutura e serviços digitais. A aquisição do V8 foi um passo importante para aprimorar nossas capacidades. Em banda larga, entramos em 2026 com uma operação mais eficiente, um serviço mais confiável e um portfólio alinhado com expansão sustentável. Apoiando tudo isso, a inteligência artificial se torna uma camada transformadora em nosso modelo operacional, ajudando-nos a automatizar, simplificar e acelerar decisões em todas as áreas. Nossa agenda de eficiência continua sendo uma marca forte na execução, garantindo disciplina na alocação de capital e nos permitindo explorar novas vias de crescimento enquanto protegemos nossas margens. O ESG continua sendo um componente estrutural de quem somos, moldando nossa cultura e criando valor no longo prazo. Confirmando essa visão de longo prazo, em 2025, após muitos anos, finalmente alcançamos um marco importante para nossos acionistas e continuidade financeira. Nosso retorno sobre capital é maior do que o custo consensual do capital. Agora vamos passar à sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Alberto. Até daqui a pouco. Antes de continuarmos para a sessão de perguntas e respostas, vou devolver a palavra ao senhor Alberto Griselli.
eh, uma nota, introdutória. Bom dia a todos. Esse é um passo importante na nossa agenda de banda larga. Isso vai nos permitir termos maior eficiência operacional para termos uma experiência melhor para nossos clientes e para nos posicionarmos para movimentos futuros. Agora nós podemos passar de fato à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Se quiser fazer uma pergunta, por favor, utilize o botão de levantar a mão ou escreva a sua pergunta. A nossa pergunta vem do senhor Goodman. Olá, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados sólidos mais uma vez. E tenho duas perguntas aqui. A primeira, acerca de margens e eficiências. Vocês entregaram uma expansão consistente de margem com o EBITDA crescendo mais que as receitas. Quanto disso é estrutural e quanto é mais uma coisa temporária ou específica desse TRI? E o segundo, sobre os sistemas com a consolidação da empresa, como devemos reler estes movimentos estratégicos? Isso sugere mais compromisso de longo prazo e uma probabilidade de venda para o negócio de fibra, e olhando para o futuro, o que será natural no segundo passo? Faz sentido revisitar oportunidades de M&A, talvez pensando em players de fibra regionais, isso seria agora o foco, ou vai ser mais crescimento orgânico? Bernardo, deixe-me responder a segunda e depois eu vou passar a Andréia para falar sobre a expansão. Bom, quando olhamos as nossas operações de banda larga, acho que esse TRI foi marcado por um desempenho positivo, porque depois dos ajustes nós conseguimos ter um crescimento de receita, então voltamos aos trilhos em algo que estava com um desempenho abaixo do esperado nos últimos tris, e nós agora conseguimos retomar caminho de crescimento e assim otimizar nosso modelo. Ao mesmo tempo, nós precisamos reconhecer que o modelo neutro que queremos implementar tem vários desafios. Então, para o benefício da escala, teve algo que não aconteceu. Então, a aquisição de controle de um sistema nos dá vários benefícios. O primeiro que temos controle de operações de ponta a ponta para nossos clientes, o que é algo absolutamente importante, e também o nível de serviço para clientes. O segundo é que nós conseguiremos aumentar nossa eficiência de operações, então, haverá uma margem de expansão e um pouco diluído com o CAPEX. E também com relação à geração. E o último é que nós nos posicionamos para nosso próximo passo. Então, a questão é qual é o próximo passo? E abordaremos isso, e já abordamos em reuniões anteriores, e temos diferentes opções. E, na verdade, a venda de nossas operações de banda larga nunca foram consideradas, mas nós temos oportunidades e que estamos avaliando, mas todas essas oportunidades têm a intenção de aumentar a geração de valor do nosso negócio. A venda nunca foi uma opção, como nós já dissemos anteriormente. Bom dia, Bernardo. Isso, com relação às margens, isso é consequência da otimização de custo, na qual nós viemos trabalhando nos últimos anos, e os resultados são estruturados. Ah, nesse TRI, teremos alguns efeitos. O primeiro é o visitante,
e isso foi afetado nesse tri. Se vocês olharem no primeiro tri, nós temos um aumento da interconexão e agora temos uma redução, e vocês vão se lembrar que o custo da conexão se refere ao ano completo. Então, nós temos esse equilíbrio entre os trimestres. Um outro efeito neste trimestre foi na redução na taxação nos pagamentos de hora extra. Mas são dois efeitos que afetaram este quarto tri especificamente, de modo estrutural, como consequência, nós estamos entregando o nosso compromisso de expandirmos a margem. Muito claro, André e Alberto, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Farias, do UBS. Gustavo, por favor, pode abrir o microfone. Olá a todos, Alberto, equipe toda, muitíssimo obrigada pelas perguntas. Em primeiro lugar, parabéns pelos resultados. A primeira pergunta tem a ver com margens. Nós vimos uma redução no valor líquido, que foi realmente um destaque para nós. Se puderem comentar sobre os principais drivers por trás disso, que foram mencionados no release em termos de otimização de custo, de conteúdos digitais e como nós pensamos, podemos pensar sobre isso olhando para o futuro. A segunda pergunta é sobre a competição em telefonia celular. Há alguns números menos positivos no quarto tri, em termos de portabilidade de celular, vindo do regulador, considerando os períodos anteriores, e como isso, como esta competição, e é o que vemos ultimamente. Então, isso vem, e qual é o impacto disso? Bom, vou primeiro responder a segunda, e aí vou passar para a Andréia responder a primeira pergunta. Com relação à dinâmica da portabilidade, quando você olha o nosso relatório, você vê que há uma estabilidade nos trimestres. E o aumento da portabilidade, na verdade, significa que a portabilidade e o churn aumentam. E isso depende de várias coisas, uma delas sendo as práticas comerciais da concorrência. Mas nosso nível de churn está bastante estável durante todos os tris do ano passado. Ah, Agora, nós notaremos que no primeiro tri nós estávamos, nós implementamos ajustes de preço, e isso tem uma tendência de exercer pressão sobre o canal. E nós começamos primeiro com mensagens e melhorando informando nossos clientes em dezembro, e em consequência o churn será um pouquinho mais alto neste tri, como resultando em mais acréscimos líquidos. Agora, quando vemos o impacto com relação à dinâmica de mercado, eu diria que se você olhar da perspectiva geral, eu acho que o mercado está muito racional e continua sendo racional. E acho que nossa capacidade de atrair clientes continua como era, na verdade. Infelizmente, a Anatel parou de compartilhar um número, de assinantes, e, portanto, não podemos confiar numa fonte independente para medir o crescimento dos números. O que nós vemos é a nossa visão interna baseada em KPIs nossos próprios internos. Olá, Gustavo. Com relação à conexão e ao valor líquido. Alguns mercados estão subindo, outros descendo. Os que estão aumentando são os que eu acabei de mencionar. O que está aumentando, por exemplo, tem a ver com as ofertas que lançamos no ano passado.
com relação a nossos clientes. Nós aumentamos esse item e também aumentamos em valor líquido com relação à expansão do 5G. Tudo bem, Gustavo? Obrigado, Gustavo e Andréia. Obrigado, Alberto e Andréia. Obrigado, Gustavo. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigada por aceitarem minha pergunta. Queria falar sobre a expansão e o pagamento de horas extras. Teve algum reconhecimento retroativo? Queria entender melhor isso. Isso é uma coisa que vai mudar no futuro? E no o quarto tri incluiu mudanças retroativas a períodos anteriores, e, em termos da sustentabilidade dos ganhos ao longo do tempo? É isso que eu queria saber. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, houve um aumento no ARPU de banda larga, então tem uma visão melhor do mercado, ou há um efeito específico? Ah, então, eu vou começar com o segundo aqui. Eu acho que, na verdade, pensando nos nossos números, e o que a gente vem fazendo em termos de expansão do ARPU. Nós otimizamos durante 2025 várias coisas, para conseguirmos melhor atender nossos clientes e melhorarmos a eficiência de nossas operações. Como discutimos em tris anteriores, uma das coisas que nós fizemos foi trabalhar a nossa distribuição comercial para ser menos do tipo pull e mais do tipo push, e isso é benéfico de vários modos, porque no final das contas, a qualidade dos nossos clientes está melhorando. Isso é uma coisa. Segundo benefício, é que normalmente, quando você tem uma abordagem pull, ela é mais barata do que a abordagem push. O outro driver tem mais a ver com o que nós falamos abaixo das atividades de mercado. Nós administramos nossa base de clientes e passamos de um plano para outro em telefonia celular, ou renegociamos. Então, são várias atividades comerciais relacionadas à gestão de clientes, e nós vamos mexendo as coisas e mudando na direção correta, buscando resultados, e isso tem um efeito positivo sobre o ARPU. Então, isso tem mais a ver com a dinâmica de mercado. Obrigada, tá bom, Marcelo? Oi, Marcelo. Um impacto do pagamento de horas extras tem um efeito passado e futuro, mas no quarto tri, o impacto é maior porque há uma concentração de efeitos dos anos passados. No futuro, nós continuaremos, mas com uma pequena porcentagem, considerando o quarto tri. Mas estes ganhos não serão assim tão consideráveis em termos do nosso OPEX. Muito obrigada. Como um lembrete, se quiserem fazer uma pergunta, por favor, usem o ícone de levantar a mão ou digitem a pergunta no ícone Q&A. A próxima pergunta vem de Rogério Araújo, do Bank of America. Tem uma pergunta aqui. Primeiro, sobre os leases e como que isso está evoluindo com os inquilinos. Vocês estão trabalhando com as maturidades, renovações, e também com relação ao quarto tri. Como foi isso? Como vamos pensar nessa trajetória ao longo dos tris? E, por fim, sobre os leases, qual é a sua visão sobre as despesas com lease, sobre a expansão? Então, as renegociações podem compensar
E o segundo é sobre a reforma tributária do Brasil. Vocês têm alguma estimativa já para compartilhar conosco sobre o impacto da reforma tributária a partir de 2025, 26 e 27? E quanto da dívida é passado aos consumidores, quanto disso será passado aos consumidores e quanto ficará com a empresa? Oi, Rogério. Vamos primeiro falar sobre o Ulisses das Torres. Em primeiro lugar, isso tem a ver com os resultados e com o que a gente vem fazendo nos últimos anos. A gente vem trabalhando muito em vários níveis de eficiência com relação aos leases. É um desafio, porque isso tem esse aumento também impacta a inflação, e isso dito. Nós temos uma margem EBITDA especial. Então, isso, se essa eficiência continua, nós temos vários acordos com as torres, e nós conseguimos fazer isso em algumas poucas semanas. O que esperamos em termos da relação entre os leases e a receita é uma coisa, é a racionalização, porque estamos expandindo nossa rede com o 5G. Só para complementar, Rogério, sobre as torres. Quando olhamos o nosso custo de lease, há várias coisas dentro. Então, a maior parte, claramente, é o custo da rede, mas há outros elementos. Então, complementando o que a Andrea disse, nós finalizamos as negociações com a American Tower. ah, então, se procuramos os desafios e objetivos desse ano, há outras negociações em curso sobre a mesa, que são bastante importantes, e é parte de nosso plano. E há, como você sabe, uma discussão sobre o valor líquido, que continua sobre oportunidade no futuro, para fazermos mais. Então, isso inicialmente faz parte do portfólio e o que nós vamos elaborar. Então, quando você olha o nosso guidance que apresentamos ao mercado, além do valor líquido da rede e a implementação da rede, há uma pressão sobre nossos custos. Além da inflação, a pressão sobre os custos, nós vamos administrar e tentarmos manter esses leases crescendo mais que a inflação. Então, quando pensamos no custo da receita, essa seria a resposta, olhando para o futuro. Até o último ano, e nós planejamos fazer isso em 2026 também, assim como no ano passado. Com relação à reforma tributária, vou devolver a palavra para a Andrea. Bom, com relação à reforma tributária, o que nós podemos dizer hoje é que em 2026 o impacto é zero, em 2027, que é o ano que nós já temos o nosso guidance, que afete o free cash flow, o fluxo de caixa livre. Obrigado. Podem, por favor, compartilhar todo o período de transição, ah, e todas as estimativas sobre o impacto? Ainda não anunciamos o nosso guidance, são apenas os números ou anos até 27, 2027. Ah, e não incluímos períodos posteriores. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Fideli, do Bradesco BBI. Daniel, por favor. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada por aceitarem minha pergunta e pelos bons resultados. A primeira pergunta é se podem nos dar mais detalhes sobre os aumentos de preço no primeiro TRI, como eles serão feitos, qual a magnitude desses aumentos. A segunda pergunta tem a ver com o CAPEX.
algo um pouco mais próximo à parte superior, ah, do intervalo e como isso vai afetar os negócios? Bom, Daniel, vou primeiro falar sobre os aumentos de preço e depois a Andrea complementa. Então, quando pensamos na estratégia mais formal, recapitulando, então nós temos os preços de backbook. Então, nós temos o pós-pago, que é o que eu falei anteriormente, na resposta anterior. Então, como no ano passado, nós estamos executando. E a magnitude é bastante semelhante àquela, anterior. É claro que, baseada nisso, nós há várias fases, mas isso tem a ver com nossa estratégia de execução. Também nós estamos discutindo internamente, os preços front book e os ajustes, desde junho do ano passado. Então, nós seguiremos um padrão semelhante no próximo ano. E isso vai afetar o pós-pago também. Para o CAPEX, Andréa, por favor. Oi, Daniel. Com relação ao CAPEX, estamos mantendo o CAPEX já anunciado no nosso guidance. A questão é que, quando vemos uma oportunidade de anteciparmos o CAPEX, se, por exemplo, se geramos eficiência e tivermos a oportunidade de antecipar o CAPEX, nós faremos isso, mas em 2025 foi exatamente como esperado em termos de investimentos. Vocês respondi sua pergunta, mas nós também estamos sempre controlando o CAPEX com foco no fluxo de caixa livre. Respondi sua pergunta? Sim, sim, muito claro. Muitíssimo obrigada, André e Alberto. Como lembrete, se quiser fazer uma pergunta, por favor, utilize o botão levantar a mão ou digite sua pergunta no ícone QIA. Como não havendo mais perguntas, encerramos a videoconferência da TIM SA do quarto trimestre de 2025. Para mais informações, acessem nosso website da TIM. Podemos agora desconectar. Muitíssimo obrigada e tenham um ótimo dia.